Olá, pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal Educaberge e hoje a gente vai trazer para você uma pessoa muito especial. É a doutora Juliana Brax, ela é advogada da Associação e Sindicato lá dos bancos, é engenheira de produção formada do FRJ e advogada formada pela UERJ. Professora de Direito Material do Trabalho e Processo do Trabalho da PUC-RJ e da Fundação Getúlio Vargas. Sócia do escritório Brax Advogados Associados. E a nossa advogada, então é lógico que a gente confia bastante nas respostas dela, por isso que a gente está trazendo para vocês. E não esquece, se vocês estão curtindo o nosso canal, segue a gente, dá um like aqui embaixo que a gente vai continuar trazendo gente assim especial para falar com vocês. Então, por que a gente trouxe hoje a doutora Juliana? Muitas empresas já estão retornando para o trabalho, saindo da quarentena, e a gente vê essa preocupação constante em como que fica essa questão do home office. É necessário a gente fazer um novo contrato ou aquele que já foi de emergência para a pandemia? Basta, já está tudo certo. Como é que a gente conduz isso agora? Boa tarde, muito obrigada pelo convite, Angélica. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Vocês sempre muito antenados, né, com assuntos muito relevantes e muito importantes para todo mundo. Muito bem, eu entendo que é preciso sim que a gente faça um novo contrato, porque a gente fez aquilo de emergência dentro do âmbito da medida provisória 927, e as empresas que queiram, mesmo com a reabertura, né, dos negócios faseados, mas as empresas já estão voltando, alguma delas, é importante, já que vai deixar o trabalhador em home office mais permanente, não só apenas em função da pandemia, eu recomendo que se faça, assim, todo um regramento com as cláusulas, quais são essas condições, não mais limitado apenas à decretação do estado de calamidade, independentemente da retomada das atividades, fazer-se um contrato de transformação daquele trabalho presencial físico na sede das empresas para um trabalho permanentemente remoto na casa do trabalhador. A gente sabe que a CLT, depois da reforma trabalhista, ela trouxe uma série de artigos regulando o teletrabalho e em muitos desses artigos remete ao contrato escrito entre as partes, ou seja, em diversos pontos para regular esse teletrabalho, a própria lei trata da necessidade de as partes terem firmado um contrato com essas cláusulas. Então, eu recomendo, sim, que seja feito. E assim, Juliana, o que deve ser o maior fator de atenção nesses contratos? O que a gente não pode deixar de prestar atenção quando fizer esse novo contrato? Olha, são vários itens, sabe, Angélica? Muitas preocupações, mas eu diria que se a gente tivesse que listar aqui as principais, eu dividiria da seguinte forma. Eu diria que a primeira delas é o custeio dos equipamentos, da internet, da luz, de toda a ferramenta de trabalho necessária para o trabalhador trabalhar longe dos olhos da presença física do seu empregador. Uma coisa foi a jurisprudência dentro da medida provisória 927, numa situação de total emergência, né, total assim, imediatismo que nós tivemos que nos mexer da noite para o dia, ela ter uma tolerância maior com o trabalhador ter que mais ou menos, eu vou usar uma expressão de se virar, né, porque todo mundo numa solidariedade social teve que se virar para trabalhar de em casa, professor da aula de cá, tudo, né, audiências telepresenciais, julgamentos telepresenciais. Outra coisa, eu tenho certeza que vai ser o olhar da jurisprudência, ou seja, dos tribunais, para uma decisão empresarial, pensada e sem urgência, de deixar os trabalhadores em casa. É diferente, né? Eu vou ter uma tolerância maior, uma benevolência maior na situação de caos. Agora não, é uma decisão estratégica empresarial. Então, certamente a justiça ela não vai ver com bons olhos o aumento de gastos do trabalhador se comparado a uma grande redução de despesas do empregador, né? Porque a gente tem visto nos noticiários o número de empresas grandes, inclusive, que já anunciaram um home office definitivo para 2021. E isso, evidentemente, que foi ponderado com base numa grande efetividade dos trabalhadores. Muitas empresas, sabe, tinham medo de testar o home office. Ah, não vai dar certo, o cara não vai estar aqui do meu lado, ele não vai trabalhar bem. E de uma hora para outra foram obrigadas, impositivamente, e viram que funcionou muito bem. As pessoas estão trabalhando, às vezes, até muito mais no home office que trabalhariam presencialmente.
porque todo o ganho de deslocamento, de intervalos, né, ao trabalhador às vezes está efetivamente ligado. Então, eu acho que há uma análise de redução de custo de aluguel, de água, de papel, de cafezinho, de copo, de tudo, né? De vale transporte, e isso a justiça vai entender que o trabalhador precisa ter ali algum tipo de, vamos chamar de indenização, de ajuda de custo para cobrir esse aumento de gastos que as pessoas tiveram nas suas famílias. Seja para ter um mobiliário mais adequado, uma internet mais rápida, um equipamento mais adequado. Então, essa é uma grande preocupação, é a empresa ter o cuidado de colocar todas as ferramentas necessárias a este home office à disposição do trabalhador e pensar, sim, numa possibilidade de fazer um pagamento mensal de uma ajuda de custo. Não é salário, tá? Não tem natureza remuneratória, é uma natureza de indenizar, de compensar os gastos extras. Diversos clientes meus já estão fazendo isso, pagando uma ajuda de custo mensal para cobrir aí essas despesas que foram acrescidas na família do trabalhador em casa. Outra grande preocupação é a postura, a ergonomia, o respeito aos intervalos, não ter uma gambiarra que possa dar até incêndios, né, riscos ao ambiente, porque um novo ambiente de trabalho é a casa, né? Seja um escritório, seja a mesa que ele colocou em algum cômodo. Então, a gente se preocupa muito que a empresa possa auxiliar este trabalhador com um manual de boas práticas, um manual que varra as NRs, né, que são as normas regulamentadoras, que tratam de todos os itens do ambiente de trabalho saudável para esse empregado. Que a gente já tem tido, Angélica, muita notícia de doenças ocupacionais, quiçá de acidentes de trabalho, e que, se acontecerem, vão ser imputados na conta desse empregador, como doenças originadas do trabalho, um trabalho com má postura, um trabalho com iluminação ruim, um trabalho, né, com falta de respeito às regras de ventilação, de calor, tudo que as normas regulamentadoras elas trazem para um trabalho de escritório, né, que o escritório passou a ser a residência, adequado. Então, é muito interessante quando as empresas sérias já estão bolando esse manual, fazendo um treinamento adequado para esse trabalhador e dando todo o aparato de melhor instalação das condições de trabalho na sua residência. E, por fim, eu diria que é muito importante pensar no controle de jornada, né? Se a gente for para a CLT, a reforma trabalhista colocou no artigo 62 o teletrabalho como um trabalho isento de controle de ponto. Então, em princípio, as empresas poderiam tranquilizar. Ah, não, é um teletrabalho distante da minha sede, eu não preciso controlar a jornada. Eu não recomendo, tá? Eu recomendo o contrário. Eu recomendo que a empresa tenha um controle de jornada, sim, e ela cuide de orientar o seu trabalhador para respeitar os intervalos. Porque há uma tendência em casa, de você estar em casa mesmo, você almoça rapidinho e já volta, você vai tomar café da manhã já ligando o computador, já começa a trabalhar tomando café da manhã em cima da sua bancada de trabalho, e isso pode ocasionar uma condenação da empresa em jornada extraordinária pesada. Então, a empresa tem aparato tecnológico hoje para fazer isso, para ter controle. Ela pode criar diversas formas, login, logout, reconhecimento facial com GPS, papeleta de controle de ponto que ela envia depois aos recursos humanos para lançar no sistema, mas eu recomendo que ela não deixe o trabalhador perder o limite de horas de trabalho, que pode gerar condenações pesadas de horas extras. Eu diria que essas são as principais preocupações, além também de definir que tipo de benefícios vão ser mantidos ou não vão ser mantidos, né? É lógico que o Vale Transporte é, obviamente, não necessário, porque não há mais deslocamento, mas há outros benefícios para serem negociados, muitas vezes até com o sindicato, como, por exemplo, o ticket de refeição, o ticket de alimentação, né? Isso vai ser mantido? Não vai? O trabalhador está em casa, não vai comer na rua? Ou vai? Eu posso estar em casa e não tenho estrutura para fazer comida, sempre pedindo uma comida em casa para o meu almoço, seria o mesmo que comer na rua? Então, tudo isso tem que ser pensado e negociado nessas condições contratuais novas, Angélica. Mas você falou em acidente de trabalho. Como é que é isso? Se a pessoa está em casa, vai configurar acidente de trabalho, como é que faz isso? Existe essa prerrogativa? Existe, e não é novidade, tá? Um dos primeiros casos que nós tivemos aqui no nosso país, há muitos anos, de uma das empresas de cosméticos, empresas femininas, vamos dizer assim, e o INSS não tinha reconhecido como acidente de trabalho.
exatamente por não ter uma comprovação, né, uma prova efetiva de que a trabalhadora se acidentou trabalhando. Porque como é que a gente separa, né, Angélica? Eu caí enquanto estava correndo atrás do meu filho, levando o cachorro para poder passear. Como é que eu provo se eu estava trabalhando ou não? É difícil, né, fazer essa distinção de quebra de nexo. Mas, nesse primeiro caso, lá atrás, quando o INSS não autorizou, na justiça, depois, a trabalhadora teve ganho de causa e o INSS teve que reconhecer o acidente de trabalho porque ela trabalhava naquele horário na sua residência e o acidente foi naquele horário. Então, hoje, está muito tranquilo na jurisprudência, ou seja, nas decisões dos tribunais, o reconhecimento, sim, de um acidente de trabalho para quem trabalha home office. Vai ser o mesmo se houver um problema de coluna, né? Claro que a prova pericial, né, sempre nesses processos, há uma perícia médica designada pelo juiz, com o perito da sua confiança, que pode confirmar, não, olha, esse tipo de dor nas costas é derivado da postura, é derivado da cadeira, do número de horas que a pessoa passa sentada em frente ao computador, esse problema de visão é porque a iluminação é muito ruim, então é matéria de prova. Mas que a sua pergunta objetiva, pode haver a caracterização do acidente de trabalho na residência? Pode. A questão é de prova, se vai ser fácil ou difícil é matéria para brigar nos processos, mas a empresa não pode descuidar. E se ela provar que ela tomou todos os cuidados necessários que tem nas NRs e fez todas as orientações cabíveis, fez um aparato de mobiliário adequado, é lógico que ela vai dificultar demais a caracterização dessa doença como ocupacional, porque tudo que estava ao alcance do empregador ele fez para propiciar um ambiente de trabalho saudável naquela residência. Tá, joia, Juliana, era isso que a gente queria saber de você. Super obrigada. E, pessoal, presta bastante atenção, que agora todo mundo está falando do novo normal, mas tem novas preocupações também para tomar, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado para que tudo aconteça com sucesso e seja bom para todo mundo, tanto para o empregador quanto para o empregado. Então, gente, super obrigada. E não esquece, se você está curtindo o nosso canal, segue a gente, compartilha o vídeo para a gente continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Obrigada!